quando eu era rico, essa aqui é a justiça de Deus que Jó vai falar agora. A justiça que Deus faz e a justiça que o homem de Deus ele tem que fazer. E todos os homens são obrigados a fazer isso. Não fazem, mas vão prestar conta do que não fizeram. Então Jó ele diz: quando eu era rico, eu acolhi o forasteiro na minha casa. Nenhum forasteiro ele passava a noite no relento. Ele dormia na minha casa. No meu tempo de riqueza, eu ajudei o filho da viúva. Quem nessa cidade não se vestiu com a lã das minhas ovelhas? Quem dos filhos das viúvas dessa cidade não comia na minha casa? Porque eu colocava eles na mesa com os meus filhos. Qual empregado meu foi ao tribunal com questão contra mim por eu ter negado pagar os direitos dele? Qual deles? Qual empregado chegou na sua casa depois de um dia de trabalho e não levou a diária do seu trabalho no seu bolso? Porque eu pensava comigo: se eu ficar com o dinheiro desse empregado e quando ele chegar em casa sem nada para os filhos que estão esperando, o que é que eu vou dizer a Deus quando Deus me arguir disso daí? Quando Deus chegar para mim e disser: Jó, por que tu ficou com o dinheiro daquele empregado naquela noite? E ele chegou em casa e os filhos tudo com fome, por que tu não pagou o dinheiro dele? Tinha tu necessidade de ficar com aquele dinheiro? Eu não te dei toda a riqueza? Era isso que Deus ia. E o que é que eu ia responder? Então era essa a justiça que Jó ele praticava. E outras, né? O respeito aos mais velhos. Sempre respeitei todos nessa cidade. E muitas outras coisas que ele discorreu, mostrando que a vida dele tinha sido um exemplo de uma pessoa que praticava a justiça e ele não esperava aquele mal que veio sobre ele. Então, essa é a justiça que Deus vai cobrar, é a justiça que Deus vai cobrar dos homens. Ora, se Jó temia que Deus cobrasse a ele o fato dele ter ficado com o dinheiro do funcionário, e aqueles que mandaram matar, os genocidas, que mandaram matar pessoas, né? Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse Tung, né? Todos esses homens assassinos e genocidas, que Deus vai fazer com esses homens, né, que fizeram essas coisas para enriquecer a si mesmo. A palavra de Deus, ela é a luz. Ela é a tua luz. Se você não a tem, você está andando às apalpadelas. É como um cego andando no escuro. Mesmo que tenha a luz do sol para te guiar, mas a luz que guia o homem não é a luz solar, não é a luz artificial, é a luz do entendimento de Deus. Essa é a luz. Essa é a luz que brilha dentro de você, de dentro para fora, e faz com que você enxergue aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Eu tenho visto que a cegueira no mundo ela é tão grande que as pessoas, a gente mostra coisas que estão acontecendo no mundo e elas não conseguem enxergar. A cegueira ela chega a níveis tão altos que a pessoa, mesmo vendo, ela diz: não, isso não é, morre negando, vendo. E eu estou dizendo porque eu mostrei coisas para pessoas, coisas abomináveis que estão acontecendo no mundo, e essas pessoas continuaram dizendo que não está vendo. É tão criminoso que as pessoas não conseguem acreditar que aquilo é real. Mas uma vez que o mundo jaz no maligno,
né? Jesus diz, quando Jesus foi preso no jardim no Getsemane, ele disse: aí vem o príncipe deste mundo, os demônios, o príncipe Satanás e os seus demônios, usando pessoas para prenderem Jesus e matá-lo. Então, a maior prova da queda da humanidade, que ela não enxerga nada mesmo, foi a morte de Jesus. O assassinato que a humanidade fez contra Cristo. Tem gente que poderia dizer o seguinte: eu não matei Jesus, eu não estava lá. Olha, mas se você nega Jesus como Deus na sua vida, você certamente teria pregado aqueles pregos, certamente teria batido, empurrado quando ele caminhava com aquela cruz nas costas, certamente teria pedido: solta Barrabás e prende a Jesus. Existe muita gente hoje no mundo que diz a mesma coisa, que essas pessoas, se eu transportasse elas lá para Israel, Jerusalém, no dia do julgamento de Jesus, essas pessoas estavam lá gritando até rasgar a goela: solta Barrabás e prende a Jesus. Porque tem gente que modera o jeito de falar, mas a gente sabe o que a pessoa está dizendo, né? Tem gente que tem uma malícia, né, na fala, para dizer as coisas sem se comprometer demais. Acontece que se compromete. Você se compromete, você não consegue se esconder não. Aquilo que você fala, tentando manobrar as palavras, dar cambalhotas para se esconder do que está dizendo, isso contamina você. Deus, ele está te vendo e muita gente está te vendo. Eu conheço um monte que fala de Deus e você vê a reserva que a pessoa está fazendo. Então você, no meio daquela multidão, que não ia ter ninguém te olhando, estava todo mundo gritando, alvoroçado, demônio para tudo quanto é lado, gritando: solta Barrabás e prende e crucifica Jesus. E aquele povo tinha uma sanha, que é o espírito do mal, que atravessa os séculos, vai passando de geração em geração. Tem gente que acha que os judeus têm culpa de Jesus ter ido para a cruz. Os judeus e toda a humanidade. Porque o pecado da humanidade é que foi o responsável da morte de Cristo. Em que sentido? Que tipo de pecado tinha naqueles homens que se sentaram no tribunal e deram falso testemunho a respeito de Jesus? Falso testemunho, esse é um pecado grave. Teve lá naquele momento e tem hoje. Quantas pessoas hoje não vão a tribunais recebendo dinheiro para dar falso testemunho a respeito de outras pessoas? Quantas pessoas não vendem o direito de alguém, se corrompem, né, recebendo dinheiro para não cobrar, para condenar um inocente? É a corrupção. Foi o caso de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, os fariseus chegaram para ele e disseram: se você soltar Jesus Cristo, porque nós já estamos vendo que você quer soltar, porque você disse que ele não tem crime nenhum, né? Porque Pôncio Pilatos viu que, rapaz, esse homem não tem crime nenhum, não. Vocês querem que eu faça o que com esse homem? O homem não tem crime nenhum que seja digno de morte. Ele não tem crime. Então o juiz que devia ter julgado Cristo conforme as leis romanas era Pôncio Pilatos. Mas o que ele fez? Aí os fariseus fizeram uma chantagem. Se você soltar ele, então você vai estar contra César, porque César, todo que se faz rei é contra César, porque César que é o rei. E aí o Pôncio Pilatos, com medo dessas ameaças dos fariseus, né, disse: bom, eu não vou perder meu cargo. E por causa do cargo dele, ele mandou crucificar Jesus. Entregou Jesus para o povo. Disse: não, eu vou tirar o meu da reta.
vou tirar o meu da reta. Então ele foi lá, então eu lavo as minhas mãos. Eu sei que o homem é inocente. Então vocês aí é que só que tem um problema. Pôncio Pilatos não podia fazer aquilo. Porque o juízo não era para o povo, era para ele. Foi para a mão dele. Foi para o caso para ele. Ele que era o juiz, ele que tinha que julgar. E ele julgou inocente. Mas ao mesmo tempo que ele julgou inocente, ele condenou. Porque se você entrega uma pessoa que você considera inocente para a turba que está lá fora, que não sabe de nada, aí você compromete a sua própria vida. Então foi isso que Pôncio Pilatos fez. Então esse pecado de Pôncio Pilatos, ele é a corrupção. O pecado de corrupção. Vender o povo, vender alguém, trocar por dinheiro. Hoje nós temos o exemplo desse tipo de pecado dentro do Congresso Nacional e em todo o mundo. Então você chega lá no Congresso Nacional, você é um deputado, um senador, e aí alguém tá tendo um voto para alguém ser cassado. Aí esse alguém chega para você e diz: rapaz, eu te dou 1 milhão para tu não votar para me cassarem, para me investigar. E aí ele recebe aquele dinheiro. No outro dia tem outro projeto para ser aprovado. Olha, esse projeto aqui vai lascar o povo brasileiro. Nós vamos aumentar os impostos, vamos aumentar a gasolina. Nós estamos vendendo gasolina mais barato para a Bolívia, mas tem problema não. Nós vamos arrebentar com o povo brasileiro. E aí os deputados: não, eu vou fazer isso com o meu povo, não sei o que. Aí o cara pega e joga uma mala de dinheiro na frente de todo mundo. Não, trava a lei. Aí aprova. Isso é corrupção em alto grau. Essa manifestação desse pecado, ele vai ser punido severamente. Severamente. Isaías 10. Ai daquele que promulga leis contra o pobre, para tomar daquele que já não tem, para negar o direito ao aflito. Então, esses homens estão fazendo leis por cima de leis, e todas elas vêm arrebentando com a vida do povo. No livro de Isaías, Deus fala de um castigo que vem sobre essas pessoas. E esse castigo, depois que ele diz, né, Isaías 10. Quem quiser ler Isaías 10, você vai ver ali do versículo 1 em diante. Ele diz: quando vier o juízo de um lugar que vocês não sabem de onde é que vem, quem vai socorrer vocês? Está falando com pessoas que aprovam leis contra os pobres. Né? Quem vai socorrer vocês? A quem vocês vão pedir socorro? Porque esse juiz que vem aí, ele não se corrompe não. Vocês não compram ele com dinheiro não. Que é o próprio Deus no caso, né? Então naquele dia, aí encerrando o assunto, naquele dia vocês terão 2 saídas. Uma é estar entre os prisioneiros, e a segunda, cair entre os mortos. É isso que vai acontecer com esses homens. E isso é profecia da Bíblia Sagrada e vai se cumprir. A Bíblia não tem nada nela que não esteja acontecendo agora. Tudo que a Bíblia disse que estava acontecendo, está acontecendo. E só tem esse livro que fala isso. É por isso que o mundo inteiro fala contra o cristianismo, porque o mundo, Jesus disse, eles me odeiam porque eu dou testemunho das suas obras, que são obras perversas, que são obras más. É por isso que eles me odeiam. E você odeia Cristo por causa das suas obras más. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de você se arrepender. E você, cada passada do seu dia sem Cristo, você está se encaminhando para esse abismo aqui. Ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Essa treva que está sobre a face do abismo não permite que você o enxergue, que é o seu intelecto. Tudo que você aprendeu nas universidades, tudo que você aprendeu, eu não digo tudo, mas aquilo que rege a tua vida, aquilo que é mais forte para ti. Porque se tu nega Cristo é porque esses ensinamentos, eles fazem com que tu faça isso. É esse conjunto de pensamento e de ideias que conduz a ti a negar o teu Criador, aquele que te fez, aquele que te conhece desde o dia que tu nasceu.
esse conjunto de pensamento que rege a tua vida, que tu pegou por tradição da humanidade e uma parte na tua própria vida, que constitui o teu ser. Esses pensamentos, essas filosofias que conduz tua vida, essas ideias que conduz tua vida, isso é as trevas. A maioria delas é treva, porque o resultado delas é te apartar de Deus. O resultado que Satanás queria era esse: fazer com que o homem não reconhecesse Deus. Esse é o trabalho dele fazer com que a humanidade não reconheça Deus. E aí uma parte que reconhece, aceita Jesus, e a luz é colocada, né? E aí Jesus, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Falando com os servos que andam de fato na palavra dele. Então quando eu prego o evangelho, quando eu ensino o evangelho, eu digo que a luz da minha vida é o evangelho. A pessoa: não, mas você pecou ali, pecou acolá. É assim, claro. A minha vida, como a vida de todos os crentes, eu sou um homem. Eu vivo num mundo de pecado. Eu estou rodeado dessas trevas. E de alguma forma essas trevas, elas acabam me abarcando, mas eu conheço o caminho certo. Eu conheço o caminho certo. E eu luto todo dia para andar nele. Todo dia. Tropeço aqui, caio ali, me levanto, continuo de novo. Levo um tropeço aqui, outro acolá, mas vou me levantando e vou continuando em rumo da luz. Eu quero a distância dessas trevas. Então, meu irmão, a vida do crente, ela tem que ser uma guerra, porque nós estamos no mundo onde tudo é contra Deus. Deus, ele tem uma quantidade de inimigos fora de sério. Você pode olhar, as outras religiões não tem inimigo não. Por exemplo, o budismo. Quem é inimigo de Buda? Né? As pessoas, quem é inimigo das religiões indianas? Ninguém fala contra a religião indiana. Quem é inimigo? O Islã. Nem do Islã as pessoas são inimigas, né? Alguns têm simpatia. Não, é só o pessoal que mata, aquele pessoal radical do Hezbollah, aquele pessoal do Palestina, a OLP, né, que é o maior grupo terrorista do mundo. Não, é só eles que matam. O resto é bom, né? E autoridades falando aí, por causa do petróleo deles, dizendo que é uma religião de paz e de amor e de prosperidade e uma proposta de paz para a humanidade. Tony Blair falou isso numa reunião, primeiro-ministro da Inglaterra, na época que ele era, né? Então, só existe essa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o seu Salvador, ele está com a mão estendida. Enquanto você tem vida, você pode estender a mão para Cristo, vai te salvar e tu vai ver a luz. Não vai ser o crente que vai te mostrar a luz, não. Pode ter certeza disso. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: quem quiser saber se o meu ensinamento é da terra ou é de Deus, vem a mim que eu te mostro. Essa palavra, ela está de pé até hoje. Você vai a Deus e Deus, ele te mostra. Ele te mostra. Eu sou Deus. Quando você aceita Jesus, você vê que ele realmente é Deus. Mas você só vai ver isso depois que você nascer de novo. Porque você só pode enxergar Deus pelos olhos espirituais. E para você enxergar com os olhos espirituais, você tem que nascer de novo. Nascer do Espírito. Porque você nasceu da carne. Você é carne, nasceu da carne. Mas aí quando você nasce do Espírito, aí sim, agora você enxerga Deus. Porque agora você está num campo de visão onde você pode ver Deus. Isso é incrível. Quando a pessoa aceita Jesus, aí ela vê Deus. Pode. Aí você vê que quando você está lendo as Escrituras, você está lendo a verdade de Deus. E você sabe que ele está vivo. Ele vive eternamente. E logo, logo, ele vem para estabelecer o seu reino de paz e de justiça. E esses
que estão destruindo o mundo vão pagar caro por isso, porque o livro de Apocalipse é contra essas pessoas, é contra aqueles que são contra Deus, porque Deus vai punir toda obra maligna feita pelos homens. Então, se você está fazendo ou está ajudando esses homens, pode ficar certo que seu dia vai chegar. Não, mas eu vou estar morto. Vai, pois fique sabendo que na ressurreição você é ressuscitado para ser castigado, viu? Quando Jesus falou com os fariseus, ele disse: o Filho do Homem virá sobre a nuvem e vocês verão. Os malignos que estavam mandando ele para a cadeia para ser morto. Diz: vocês vão ver. Aqueles fariseus que lutaram de todas as formas para que Jesus fosse morto. E os fariseus que assassinaram, que foram as pessoas que foram usadas ali imediatamente para matarem Jesus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Porque quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele saiu, um anjo abriu, tirou uma pedra que só era possível que se tirasse com 8 homens para arrastar a pedra, e um anjo só empurrou ela e Jesus Cristo saiu, uma luz muito forte. E os soldados romanos que estavam ali, eles viram tudo. Quando os fariseus perguntaram o que foi que aconteceu, eles disseram: rapaz, um anjo apareceu aí e empurrou essa pedra, nós vimos uma luz muito forte e ele saiu daí de dentro. Aí os fariseus pagaram a eles para que não dissessem nada, pagaram para que eles não dissessem nada. Então, o que esses fariseus entenderam? O homem ressuscitou de fato, né? Porque esses fariseus, eles tinham falado com Pôncio Pilatos. Ele disse: olha, Pôncio, ou foi com Herodes, manda guardas ficar lá, porque quando esse embusteiro, ele chamava Jesus de embusteiro, esse embusteiro estava vivo, ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Mande guardas para lá, para que os apóstolos dele não roubem o corpo e saiam por aí falando que ele ressuscitou. Então os romanos foram colocados soldados na tumba, né, de Cristo, para vigiar por causa dessa história. Só que aí os soldados, quando vieram, ele realmente ressuscitou. Veio uma luz imensa e ele saiu. E aí eles ficaram sabendo, só que para eles não tinha, ele não se arrependiam. Eles disseram aos soldados: olha, nós vamos te dar esse dinheiro aqui, e vocês dizem que foram os apóstolos que roubaram o corpo. E aí saiu essa conversa no meio do mundo, lá na época. Mas as pessoas que vão aceitando Jesus, elas vão vendo Cristo, porque elas nascem do Espírito. No Espírito você consegue enxergar Deus, na carne não, mas no Espírito enxerga. Amém.